A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Chegou a hora do programa Conversas Artísticas. Eu sou o Paulo Bonfá. E eu sou Maiara Bastianello, iniciando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré através da sua coordenação de cultura. Nosso estúdio foi montado sobre o palco do teatro, aberto gratuitamente para quem quiser acompanhar ao vivo e preparado para vocês que nos escutam. O Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, sempre com convidados especiais a cada edição. E vamos falar um pouco sobre audiovisual, vamos falar sobre formatação de produtos audiovisuais, né? Que como no mercado se diz, com o professor Luciano de Souza. Tudo bem? Tudo bem, Paulo? Tudo bom? Tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado pela presença. Eu fiz essa introdução mais pomposa e formal, né? Mas eu gostaria que você descrevesse um pouco o seu campo de trabalho, né? Qual é a tua área de atuação? Vamos lá. Eu trabalho desde 94 na área, né? Faz bastante tempo. Mas, assim, meu campo de atuação mais forte sempre foi a parte de edição de imagem. Sempre gostei da parte por trás das câmeras mesmo. Mais edição de imagens e mais, nos últimos 10, 12 anos, mais a parte de pós-produção mesmo, de animação, motion design. É uma parte que eu gosto bastante, né? E, lógico, atuando também como professor. Eu comecei esse interesse pelo audiovisual, né? Veio por causa do meu avô. Meu avô tinha um projetor Super 8 em casa. Era uma técnica perdida no tempo, né? De usar fitas. Exatamente. As fitas eram fitas de rolo, né? Elas enrolavam. Essa aí nem eu sabia como é que é o negócio. O projeto. Na verdade, era digamos, o avô do VHS. Que, por sua vez, era o videotape, né? Exatamente. Então, quer dizer, era antes, na década de 70, tinha muito cineclube. As pessoas pegavam e tinham esses rolos de filme em Super 8. Super 8 é metade do 16mm que é de cinema. Ele revelava o positivo e não o negativo, né? A gente costuma ver os filmes contra a luz e acaba vendo ele de forma negativa, mas não, o Super 8 era positivo. E as pessoas tinham projetores e alugavam isso daí. E meu avô tinha isso, era uma paixão que ele tinha, ele era motorista de ônibus. E era possível as pessoas terem as próprias câmeras para gravarem seus próprios vídeos. Meu avô tinha o projetor e tinha a câmera. A câmera não tinha som, né? Mas o projetor era sonoro. E era um hobby, porque ele trabalhava dirigindo ônibus. E o preço de um hobby desses, né? Porque imagina o equipamento desse. Então ele tinha tela de projeção. Então eu cresci, meu avô colocando... Eu assisti o filme do Tubarão e eu assisti em Super 8 em casa. Aquele barulho do projetor que gira, né? O filme... Isso, que passa numa velocidade, né? Enfim. E aí... ali eu comecei a gostar um pouco, né? Ele me levava muito ao cinema, sempre fui muito ao cinema por causa dele. Depois passou-se um tempo, ele acabou indo morar em outra cidade, e aí a questão de ficar em casa na década de 80, a televisão foi muito forte. E eu tenho uma ligação com o videoclipe, muito forte, né? Eu sempre gostei muito e era do tipo que acordava cedo para assistir o Clip Trip na TV Gazeta. O primeiro programa regular de exibição de videoclipes, né? De música com vídeo, quando isso era o início. Era o início, né? Então eu gostava muito, assistia, curtia aquele momento. E aí foi meio que natural, né? Fui gostando, fui curtindo e na hora de escolher que carreira seguir, fiquei entre jornalismo e a área de audiovisual, de rádio e TV, que é o nome que o curso tinha, né? E acabei seguindo por aí deu muito certo. Quer dizer, uma faculdade que veio da sua infância, né? Você Exatamente. escolheu uma carreira acadêmica a partir da tua experiência pessoal, né? Isso. E é muito interessante, eu tô aqui na minha cabeça imaginando o pequeno Luciano ali assistindo e o olho brilhando. E em geral acontece o seguinte, pra quem que o olho brilha? Em geral, pra atriz principal, pro ator, né, que tá ali, não, eu quero ser o John Wayne, eu quero ser não sei quem. E você, pelo jeito, não. Você olhava e falava assim, cara, eu quero botar isso no ar, eu quero ser responsável por fazer esse trabalho. Era isso mesmo? Eu gostava dessa parte, quer dizer, quando eu vi o projetor funcionando, eu lembro disso claramente, assim, quando eu vi esse projetor funcionando, eu lembro que eu curtia dessa técnica de ter que colocar o rolo, sabe? Eu falava, nossa, coisa legal, como deve ser. Anos mais tarde, eu fui trabalhar na TV Bandeirantes.
E eu fui trabalhar como estagiário e eu conheci um editor de imagens lá. E aí eu fiquei fascinado, né? Porque eu vi ele fazendo a edição, pegando naquela época era uma edição ainda linear, né? Não era no computador. Não era no computador. Só para acho que para ficar mais fácil as pessoas acompanharem a edição de imagens. Primeiro, né? Trabalhar com aquilo que já foi captado, às vezes foi feito especificamente, horas. Às vezes é um arquivo, né? Uma coisa antiga que você precisa contar visualmente aquela história. E a edição não linear é quando você tinha que ter um equipamento do lado do outro, né? Para poder pegar o trecho de um, passar para o outro, falar assim, vou usar tantos minutos aqui dessa imagem, né? E cola na próxima. E aí eu fiquei encantado, porque eu vi ele fazendo ele fazia... E você via a diferença entre os editores, né? De material e de forma de trabalho. E eu lembro que dali pra frente nunca mais parei. Falei, não, é isso aqui que eu vou fazer mesmo, com certeza. E para você, nesse primeiro momento, tem uma diferença muito grande, né, na edição de imagens de acordo com a finalidade. A edição de imagens da dramaturgia é uma coisa, a edição de imagens do jornalismo é outra. Ou mesmo com relação ao formato em si, a edição de imagens para um longa-metragem no cinema ou edição para um desenho animado, né? Esse momento que era mais artesanal, né, em que você tinha menos máquinas para ajudar, ou as máquinas que começaram eram caríssimas, né, para você poder trabalhar, ele te fez, como eu posso dizer, se aprofundar mais na profissão, porque você teve que fazer manualmente, né, os processos, imagino cortar uma fita eventualmente para emendar em algum momento, porque hoje em dia, né, ninguém sabe nem o que é uma fita. Ninguém imagina o que é. Mas era uma mídia física, a imagem tinha que ficar registrada numa mídia física, num artefato, né, para você carregar de um lado para o outro, né? Você não mandava por satélite ou por e-mail, né? Você tinha que transportar alguém, entregar e falar, olha, tá aqui o trabalho, segue a partir desse ponto. Como que foi a entrada da tecnologia? Foi facilitando a vida? Então, a tecnologia, na verdade, ela facilitou muito o acesso, né? Quer dizer, aí eu lembro bem na década de 90, que foi quando surgem esses formatos digitais e a gente pode ter acesso de forma, assim, em casa, né? Você ter acesso a um software num computador comum. Foi a partir desse momento. Ele facilitou o acesso, mas ao mesmo tempo, e eu continuo fazendo aula de edição, eu falo sempre para os alunos, quando eles vê lá na grade de disciplinas aula de edição, eles imaginam que eles vão morar dentro de um laboratório em frente a um computador. E não é isso, porque a edição não é isso. A edição tem uma parte de linguagem, de conceito, que você precisa entender, porque não adianta nada, a tecnologia ela vai te dar uma facilidade, vai te dar um recurso maior, o que você demorava 1 ano para fazer, você vai fazer em 6 meses. Mas ela jamais vai substituir a ideia principal. Quer dizer, você não é um professor para ensinar as pessoas a operarem o equipamento. Exatamente, não faz sentido Você isso. tem que preparar as pessoas para terem o olhar da contribuição artística que a edição pode dar para um trabalho. Mesmo porque, Paulo, você vê, eu comecei a editar numa máquina linear, né? Num Betacam. Nós estamos falando de uma tecnologia da década de 80 para 90, assim, final de 80. Aí a gente eu passei por todas as transformações de software, de computador, até chegar nos apps que a gente tem hoje no celular que edita. Eu tava pensando sobre isso, porque a galera tá ouvindo a gente, ou tá circulando aqui, tá no Céu Jaguaré, faz seu vídeo eventualmente, porque tem um celular com câmera, e na hora de postar ou mandar para um amigo por um aplicativo de compartilhamento de mensagens, ou formar o seu canal no YouTube, ela não põe o material bruto, né, vamos dizer assim, né? Ou às vezes ela fala, vou filmar 3 vezes para ver qual que fica melhor, porque a luz, ou vou filmar agora de outro ângulo, porque eu tô indo à esquerda e vou voltar à direita, e na hora que você vai contar visualmente essa história é que entra a edição. A parte prática é essa que você falou, tem aplicativos gratuitos que a pessoa pode usar a ferramenta de corta, troca de lugar, olha, isso que eu filmei depois vai aparecer antes, eu vou usar algum efeito aqui, mas a sensibilidade, né, o desenvolvimento para esse trabalho, para essa experiência, vem de pensar, tá bom, qual é o propósito, né? Exatamente. E dependendo, aí eu queria só emendar para te perguntar o seguinte, dependendo do formato do que você está produzindo, a função do editor pode ser mais ou menos autoral, né? Porque tem os montadores no cinema. Exatamente. Então, no cinema, né,
Hoje em dia, o editor já faz parte um pouco mais desse processo criativo, né? Porque muita coisa passa por ele também. Mas no cinema ele é muito importante, né? Quando você monta um filme... Porque o diretor chega e fala, filmei tudo isso aqui. Tipo, tem 4 horas de filmagem. Eu ia dizer mais, tem uns 45 horas de filmagem, tem que transformar em 30 minutos. E o editor é responsável pela narrativa, pelo ritmo. Exato. Sempre. Quando você assiste um filme e ele tem um ritmo que você não tá combinando, não tá casando, uma parte dessa responsabilidade, lógico, audiovisual é uma coisa que é um conjunto, não adianta, né? O diretor pode ser incrível, o editor pode ser incrível, mas o roteiro não ser incrível, não vai ter como... Mas o ritmo da narrativa geralmente é ditado por quem edita o filme, por quem monta o filme. Né? Então, existe um ritmo aí. Quando você monta um comercial, um filme publicitário, já é uma coisa que já vem mais... Tem menos campo para você criar. Tem menos criar. campo para você criar, porque ele já vem de uma agência que mandou um roteiro, enfim, já é uma coisa mais quadrada, né? Um videoclipe é uma coisa que você pode brincar com várias coisas, né? E videoclipe é um campo que você pode ter desde o cara no estúdio gravando a própria música, até uma mansão com o pessoal na piscina e o funk rolando. Exatamente. E são E você pode criar uma diferentes. história dentro do próprio clipe, enfim. Um curta-metragem. Então, cada um desses formatos, né, exigem do editor uma certa habilidade. E é importante que ele entenda, uma coisa que você falou, Paulo, esse objetivo. Uma coisa que eu sempre falo para os alunos. Eles falam assim, professor, eu quero criar um canal no YouTube, professor, eu quero fazer um vídeo, eu quero fazer um curta. Eu falo, mas qual que é o objetivo? Para quem quer? Para quem quer? Por que você quer fazer? Qual o público? Para quem? Qual o sentido? O que você quer fazer? Porque quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a se colocar numa situação de falar, peraí, preciso pensar o meu vídeo. Porque antes de você começar a pensar em formato, em edição, você pensa, o que você vai fazer com esse vídeo? Qual é a ideia dele? Porque criar um canal no YouTube, editar um vídeo num aplicativo de celular é a coisa mais fácil hoje em dia. Essa tecnologia, você vê a influência dela hoje na própria aula. Eu dava aula de edição, dou aula há 18 anos. 10 anos atrás, você chegava para dar uma aula numa sala, para dar uma aula de um software de edição, e você demorava às vezes 4 aulas para o aluno começar a pegar alguma coisa. Hoje em uma aula ele já pega, porque ele já tem o conceito, porque no celular já tem um timeline, que é aquela linha do tempo onde você coloca os vídeos, você já tem a janela de exibição, você já tem os filtros. Você pode cortar coisas, você pode então tirar o som. Então você não vai ficar parando para explicar, pessoal, essa setinha para cortar. Ele já sabe, é meio que intuitivo. Mas a linguagem ainda é necessária. Ainda há uma exigência do cara entender que para ele editar um filme, por exemplo, fazer uma montagem de um filme, ele precisa gravar as cenas de uma forma X, como você falou, direção, movimento. E eu vivi já na minha carreira com audiovisual vários momentos em que era quase que, olha, vai ter que salvar na edição. O quê? Por quê? Até Porque a gente hoje, fez Paulo. aqui um curta-metragem, ele vai ter 9 minutos, mas, puxa, teve um problema. O que aconteceu? O áudio do trecho que foi gravado à noite, na locação, que era uma rodoviária, deu um problema. Vai ter que salvar na edição. E aí, o editor de imagens, ele não é um milagreiro, né? Não, mas eu acho que a função de criativamente pensar o que pode ser feito para reduzir uma falha ou para, como a gente falou aqui, o cara filmou 4 horas. Não pode contar a história do filme com 4 horas porque ninguém vai assistir, não vai conseguir sala para exibir no cinema com tanto tempo. Como é que nós vamos escolher que parte que fica de fora para não perder o sentido da narrativa dessa história, qualquer que seja ela, né? Exatamente, é o que eu falo para os alunos também, quando eles falam, eu gosto muito de dar exemplos do cotidiano, dos filmes que eles costumam assistir, e aí eu sempre se ouvi críticas quando alguém faz uma adaptação de um livro para fazer um filme, né? Sempre se ouve críticas, o cara deixou tal coisa de fora, então aqueles que são mais fãs fervorosos lá, falam, mas o quadrinho, o cara deixou determinada história fora. Aí eu pergunto, tá bom, você já leu o livro do Harry Potter? Li. Leu o livro do Senhor dos Anéis? Leu. Quantas páginas ele tem? Tem 400, 600 páginas. Se você pegar o livro literalmente e transformar para um filme, você vai ter uma minissérie e não um filme. Exato. Se for fazer um roteiro, você vai precisar de 10 horas de filmagem. Não tem como, então é impossível. Então, naturalmente, o roteirista já tem que fazer um corte, uma limitação, achar um objetivo para esse filme, e depois o diretor vai combinar essas imagens e o editor vai pegar essas imagens e fazer uma narrativa. É importante lembrar, tá? Para você que está nos ouvindo e quer seguir na carreira de editor de vídeo, tem que ter desapego, porque imagina você captar 4 horas, ter que transformar em meia hora. Eu sofria muito com isso no sentido de,
Ai, mas aquela criança que eu filmei. Não vai caber, não tem tempo. Não, mas é só uma falinha dela. Não, você não tem 5 segundos. Não Tem existe. uma história clássica que é do filme Tubarão, do Steven Spielberg e da Verna Fields, que é a editora dos filmes dele, que editou uma parte dos filmes dele. E ela foi editora do filme Tubarão. Ela editou o filme dele numa sala no fundo da casa dele, perto da piscina. Coisa totalmente que você nem consegue imaginar hoje. E a briga deles foi: ele ficou horas no mar gravando aquele monstro que ele criou do tubarão, que era mecânico, Que enfim. atacava o barco. Isso. Então ele ficou horas gravando. E ela queria tirar. É Todas uma as briga. partes. Era uma briga. E ele queria colocar, porque ele ficou horas lá. Ele era o diretor. Claro. Falando, mas eu fiquei horas lá gravando. E ela falava, não, eu tenho que tirar. E na verdade, ela tá certa. Por que ela fez? Se você assiste o filme Tubarão, o tubarão mesmo, ele aparece, sei lá, em 2 minutos do filme. Se você contar todas. Porque ela sabe que no momento que ele abre a boca, tem um momento X pra você cortar. Porque se abrir a boca mais um Aparece a frame, máquina. aparece a máquina. Parece Então, o truque. É Então, muito- quanto é muito mais legal. esconder o tubarão, pra ela, era melhor, porque o filme tinha mais suspense. E foi o que aconteceu, exatamente. É uma Isso. eterna briga, né? Eu entendo que você usou agora uma palavra, suspense, né? Que na verdade é uma intenção, né? Gerar uma expectativa, um estado de espírito, né? Para o editor de imagens, como funciona? Tecnicamente falando, né, se é que isso faz parte também do escopo das aulas, quando ele precisa dar o ritmo do gênero. Comédia, nós precisamos cortar aqui para ter o efeito das pessoas rirem, porque se ficar esse rabicho aqui vai dar uma embarrigada. Puxa, é suspense, vamos cortar esses pedaços para gerar o sentimento de que não sabemos o que vai acontecer. Ou eu tenho lá um romance. E que parte de uma cena quente de um casal eu mantenho ou eu retiro para deixar na imaginação das pessoas como é que foi a sequência do relacionamento? Eu acho que a primeira coisa é entender essa questão primeiro do público e de qual formato você vai colocar, qual o formato do seu produto. É uma websérie, é uma sitcom, Então, para isso, você tem que primeiro assistir muita coisa. Eu sempre falo para os alunos, assistam muitas coisas, muito material, filmes que vocês gostam. Essa é uma boa dica, né? Assistir coisas fora do que você está acostumado também. Exatamente. Para Essa ver é o que a os primeira outros coisa. fazem. Primeiro que você não vai fazer vídeo só do que você gosta. Eu falei, se fosse assim, eu que sou torcedor do Santos, eu falei, só queria fazer vídeo do Santos. Não é possível, não tem como. Você vai trabalhar com N coisas, né? Então, o ideal é isso, assistir muito material, porque você precisa ver outras pessoas fazendo, porque tem pessoas que quebram as regras também. E muitas dessas quebras de regra foram justamente criaram novas regras. Então, é preciso ver muito material. E o editor é muito teste, né? Você acaba testando muita coisa Você na monta, ilha. olha Isso, e vê como monta fica. e olha. Exatamente. Então, por exemplo, tem filmes que você vai criar uma cena de suspense e é uma cena de um cara caminhando numa caverna e a caverna tá pra desmoronar. Você coloca o cara andando num plano geral para mostrar ele, um plano geral, um plano mais aberto, né, para que todo mundo entenda. Você coloca ele caminhando para que você entenda o ambiente e veja esse barulho e trabalhe com som. E o perigo da caverna, cair sobre ele. Ou não, você trabalha com o close no rosto dele, porque mais fechado, você vai ter mais uma aproximação com o personagem. Você vai colocar uma câmera subjetiva, que é um olhar dele em relação ao que está acontecendo. E você coloca a música ou só deixa os efeitos sonoros da caverna? Porque você coloca a música, você tira os efeitos. Você deixa os efeitos... Então é um trabalho assim... É só o muito pezinho teste. dele pisando Exatamente. numa folha seca que está lá dentro? Ou é um Lógico som, que algumas uma dessas escolhas já vêm antes, né? O próprio diretor, o roteiro pede, enfim. Mas tem muita decisão. Essa da trilha, colocar trilha ou não colocar trilha, é uma decisão muito da ilha. Você tá lá editando. Trilha musical, né? Você disse. Você tá lá montando e você fala assim, deixa eu colocar uma trilha, coloca. Putz, não tá funcionando, não tá gerando... O editor é o ombudsman, né? Do público. É o cara que olha pro material. Isso vai funcionar? Isso não vai. Com a possibilidade de poder mudar, o né? ombudsman é um cara que ele tá dentro da produção com o direito de criticar e criticar falar, olha, e não tá mudar. bom aqui. Exatamente. Isso aqui nós fizemos, mas não ficou... Exatamente. Mas a integração entre os profissionais, né? É um trabalho coletivo, você tem uma equipe enorme, às vezes são trabalhos que duram mais de ano, porque, olha, passou tanto tempo para filmar, depois tanto tempo para fazer a pós-produção, incluir outros efeitos e aí chegar na montagem, na edição.
Por exemplo, a gente teve um compositor de trilhas que falou, olha, eu bato muita bola com o pessoal da edição, mais do que com o roteirista e com o diretor, porque eventualmente eu passo algumas trilhas para eles e eles me dizem, nós achamos que vai ter vários momentos para isso aqui. E aí eu pego aquela trilha e desdobro, dou umas 4 opções, olha, isso aqui é para acelerar, isso aqui é para a hora que for mais tranquilo, mas para a linguagem sonora ou musical fazer uma cama, né, um acompanhamento para o que está no vídeo, né? E as pessoas às vezes nem percebem, né? Porque é um momento de segundos, em 5 segundos passou uma música que deixou todo mundo calmo e tranquilo. Mas faz toda a diferença. Isso. Não faz, não. Todos esses detalhes, né, que são... quem trabalha com audiovisual tem muito essa questão de detalhe. A gente não pode deixar passar nada, sabe? Então tem muito essa questão de um pedacinho de um frame, um fade que você colocou errado. O frame, né? É a menor parte do vídeo, né? É quase como se fosse a foto. A foto do vídeo, quer dizer, ele congelado naquela imagem, aquilo é um frame. Isso. Então, assim, esses detalhes, esses pequenos detalhes, a gente observa. E quem edita vê muito, né? Quer dizer, um editor é um observador incrível, não tem como, porque ele fica o dia inteiro olhando pra tela e ele vê pequenas coisas. Então ele vê esses no vidro, deu reflexo de quem tava segurando o microfone, entrou em cena. Vazou no canto, se a roupa da pessoa É interessante falar sobre isso, porque as pessoas, né, não trabalhando, às vezes já devem ter visto ou consumido muito trabalhos que foram falhas de edição, porque estão em compilações do YouTube. Um legionário romano, num filme de época, tá com um relógio de pulso. Tem um extintor no canto da tela. Aí o cara tá num hospital e tá em coma e o médico entra, mas o microfone tá aparecendo no cantinho pendurado ali na tela. Esse tipo de situação, né, que são falhas de edição, já foram antes falhas de captação, né? Sim. Na hora da filmagem, alguém já não viu que tem um legionário romano de relógio digital? Pô, não dá, hein? Não dá. E aí a gente tem... E esses filmes têm muitos erros, que a gente não percebe, né? Eu brinco que o trabalho de editor é como de mágico, né? O mágico fala pra você, olha aqui a bolinha. Aí você fica olhando a bolinha, ele tá disfarçando em outro lugar alguma outra coisa. O copo tava na mão esquerda, ele abre a porta, o copo tá na mão direita. Exatamente. A gente não percebe porque a gente tá muito focado na história. A gente tá no cinema. Mas que bom, né? Porque quer dizer que o trabalho foi bom, que ele botou uma trilha. Mas acontece. Tem erros de Harry Potter, por exemplo, o filme tem muitos erros. Tem muitos erros. E dá pra arrumar na pós-produção, né? De repente um relógio. Hoje em dia muita coisa dá. Hoje em dia relógio muita a gente apaga ali. Você ensina, o professor Luciano tá aqui falando com a gente, por contraposição, do tipo, olha que edição bem feita. E olha que falha aqui, para as pessoas até perceberem, quem quer ser profissional ou quer entender mais do assunto, tá num curso, notarem, né? Olha, o que foi feito de errado, o que poderia ser melhor, e puxa, olha que trabalho bem feito, porque usou as técnicas corretas. Sim, faço isso, faço as duas coisas, mostrando um trabalho que era para dar tudo errado e acabou dando certo, um trabalho que você mostra visualmente ele finalizado, você fala, olha que incrível, aí você mostra o making off, você fala, nossa, quanta gambiarra, quanto recurso foi utilizado aqui para disfarçar alguma coisa, sabe? Então tem muito disso. Eu ia falar de um filme que tem, por exemplo, uma abertura que é toda montada na edição com o resto de material. Um resto de material bruto, ou seja... cenas que não iam ser utilizadas no próprio filme. O filme Apocalipse Now, a introdução do filme clássico, de guerra, enfim, a cena inicial do filme, que é um slow motion, com uma música do slow motion é imagem em câmera lenta. Isso, imagem em câmera lenta. Tem uma música da banda The Doors de fundo. Toda essa montagem foi com resto de gravação que eles acabaram, que o editor acabou montando, acabou colocando e funcionou muito bem, que é uma cena clássica. Não, a abertura do filme feita com o que o filme não estava utilizando, exatamente. Mas estava ali separado. E é muito interessante, a gente sempre traz em conversas artísticas a história de isso aqui dá para se aprender? Ou não, tem que ser uma coisa que vem de você. E é muito interessante ver você falando aqui que tem muita técnica para aprender, né? Inclusive aprender a ter um olhar de enxergar. Acho que isso, né? que você falou é a melhor coisa. A definição melhor que eu acho para quem trabalha com audiovisual e cinema é essa questão do olhar. O primeiro exercício que a gente dá para os alunos é o olhar. Ele prestar atenção no que está acontecendo e como ele trabalha isso, né? Pensando nesse objetivo, nesse público, isso. Virar essa chave de como ele perceber. Eu sempre falo que a gente tem que olhar um pouco de longe, né? Eu sempre brinco com eles nas aulas que eu falo daquele filme Marley e Eu, né? Que é o personagem um cachorro. É isso. Que é um filme simples, triste. Não tem, é triste, mas é um filme simples, uma história simples. E eu falo para eles, aí eu pergunto, quem chorou no cinema vendo? Um monte de gente levanta a mão. Aí eu pergunto, quem tem cachorro? Um monte de gente tem cachorro e chorou no filme. Eu falo, então, por que vocês choraram no filme?
Aí eles começam, porque o cara é muito triste a história e tal, não sei o quê. Mas vamos lá, o que é a história do filme Marley? É a história de um cachorro, labrador, que nasce, cresce, faz algumas estripulias, né? Tem uma família, tá, e morre. Morre, de certa forma, até um pouco mais cedo, que é o normal, inclusive. Aí você fala, bom, o que tem a história? Não tem muita coisa, não teve um grande acontecimento. Mas tem uma identificação. Isso, aí você fala, por que você chora? Aí eles ficam olhando, eu falo, você chora porque o diretor colocou e o editor colocaram elementos de linguagem visual que fizeram você chorar. Assiste aquela mesma cena final e tira a trilha sonora. Põe no mudo. Pega aquela cena final e tira o close na mulher que tá em casa atendendo o telefone do marido que tá com o cachorro lá no hospital. Sabe, você começa a tirar esses elementos, o filme perde. Eu até passei um exercício esses dias pros alunos também, sobre aquele filme Que Horas Ela Volta, que é da Regina Casé, enfim. Que fala sobre essa questão da estrutura de classes. E aí eu perguntei para eles assim, porque o exercício primeiro assistir um filme, isso todo mundo faz, todo mundo consegue ver. A segunda coisa é assistir o filme com esse olhar de qual é a intenção que o diretor tem ao fazer esta cena. Por que ele fez dessa forma? Primeiro, do que fala o filme? E qual a intenção? E aí eu mostrei para eles, né? Falei lá sobre essa questão. Por exemplo, a Ana Mui-Laert usa essa questão de pegar um quadro pegando por uma fresta de uma porta. Então, quando ela faz isso, quer dizer, ela está mostrando essa divisão, que a porta divide a classe entre a cozinha e a sala. Vários momentos onde a Regina Casé, por exemplo, aparece sem o rosto, só aparece ela junto com o menino, que ela era a babá dele. Essa questão da invisibilidade. Quando ela está na casa dela e atende a filha, a câmera vai para fora com uma grade na frente dela, a grade da janela, ela tá presa dentro de casa. Lógico, não vem explicar uma legenda embaixo escrito isso, mas é meio que subentendido para que você consiga pegar esses elementos. Vários filmes utilizam. Estou pegando o exemplo dela, que é o mais recente que eu lembro, mas há vários filmes que fazem isso. E deixa eu ir para duas questões prosaicas aqui com o nosso querido convidado de hoje, antes que o tempo, né, comece a nos apertar. Luciano de Souza, professor, falou sobre técnicas que surgiram porque eram inéditas, e a partir daquele momento as pessoas olharam e falaram, nossa, esse cara fez, ou esse grupo criou um novo jeito de fazer, que é bacana, que dá resultado, e se adota aquilo e outras pessoas acabam incorporando, e aquilo passa a fazer parte do hall, né, do repertório de um editor de imagens. Mas você mencionou sua experiência com videoclipes. Os videoclipes, de certa forma, são muito flexíveis, né? Sim. Você pode, sei lá, esteticamente buscar câmeras em ângulos inusitados, você pode dar o ritmo da música no corte, você pode contar uma história e a música só tá tocando, mas os intérpretes nem aparecem. E a gente conversou com um diretor de videoclipes que falou assim, a gente percebe inclusive quando a banda é iniciante que todos os músicos aparecem ao mesmo tempo. Eles querem aparecer ao mesmo tempo. Porque eles estão pagando para fazer o primeiro videoclipe, então o baterista, o guitarrista, o cantor, né, ou a cantora, a baterista, a guitarrista, aparecem ao mesmo tempo, o que não faz muito sentido na música, e o ritmo da edição fica estranho, mas se um não aparecer, apareceu mais que eu, não, a gente tá pagando junto, vamos fazer. Como é que é essa linguagem do clipe, sob o ponto de vista da edição de imagem e de poder experimentar novas técnicas ou novos formatos, ou usar, né? Porque não tem uma regra ou não tem um caminho, o gênero musical também é diferente. Isso. O legal do videoclipe é esse, você não tem uma regra, né? Então, quer dizer, você pode partir para qualquer lado, inventar coisas novas. Muitas técnicas, muitos diretores captaram coisas que foram feitas em clipes, que necessariamente não ficaram famosos, mas subverteram algumas regras. Então muita gente foi criada nesse mundo do videoclipe, né? O Oliver Stone, o Tarantino, enfim, inúmeros diretores. Eu penso no Spike Jonze com o videoclipe da música Sabotage dos Beastie Boys, que foi um negócio muito diferente na sua época. Isso. Então assim, então essa liberdade artística que o clipe permite ajuda muito. Mas você falou uma coisa que, só para pegar esse gancho que você falou da banda que quer que todo mundo apareça. Então já começa daí, de quem trabalha com audiovisual, enxergar a banda também como algo, porque além do clipe ajudar a música, ter esse conceito artístico, assim, ela é uma ferramenta também de marketing, de divulgação da banda. Então é preciso que o diretor, ou quem trabalha com audiovisual junto com a banda, com quem vai editar o vídeo, saiba, quem é essa banda?
quem é a pessoa que realmente precisa lá aparecer, que precisa colocar em primeiro plano, colocar em segundo. Eu sei que na cabeça de quem tá atuando, acha que todo mundo pagou igual, tem que todo mundo aparecer igual. É a mesma história do casamento, quando alguém vai gravar um casamento, acha que tem que mostrar o casamento inteiro. Sim, a gente sabe que é uma não coisa... faria sentido no solo de guitarra eu estar mostrando o baterista enquanto o instrumento dominante naquele momento é a guitarra. Aí sim. Mas tem essa visão de que, primeiro, qual que é o objetivo do clipe, né? Qual que é a história da música, Então, pegar por esse lado para depois traçar um objetivo. Agora, dentro desse objetivo, aí falando de formato, você vai querer um clipe. Então, o clipe vai ter o quê? Vai ter uma história, vai ser só uma locação, vai ser gravado dentro de um estúdio. Ao vivo durante um show real. Durante um show, enfim. Esse formato é uma coisa. Aí depois disso daí, como o objetivo que você quer com esse clipe, né? Como que você quer que ele apareça? Como você quer que as pessoas que estão lá, que tipo de imagem apareça? E aí pensar nessa subversão das regras mesmo. Porque plano, enquadramento, é uma coisa que o clipe mexe bastante. Há vários clipes que são muito conceituais, né? O Spike Jonze é um, por exemplo, um diretor famoso que fez vários clipes. Sim, que ganhou o Oscar no cinema, inclusive. Mas que antes ele fez alguns clipes muito famosos e que geraram muita repercussão, e a galera que tá aí, que dirige filmes, assistiu esse pessoal e usa isso hoje em alguns filmes, né? O Oliver Stone fez a montagem do filme JFK, né? Totalmente em cima de um videoclipe. O filme Assassinos por Natureza, que também é dele, que ele fez a direção, também é um filme voltado pro clipe, ou seja, ele assistiu muito videoclipe para poder fazer essa montagem mais frenética. Eu acho que o que a MTV fez, né, é uma MTV americana e aqui no Brasil, é mexer um pouco com esse nosso tempo de leitura de imagem mesmo. A gente acelerou esse nosso tempo de leitura. Se pegar uma cena de ação hoje, de qualquer filme, assistir uma cena de ação de Star Wars da década de 70, uma luta de sabre antiga. A quantidade de movimento, completamente diferente, completamente. Movimento dos atores em cena, quantidade movimento de da câmera, cortes, o número de cortes, isso. né? Cortes quando a gente fala, olha de frente, olha por cima, olha por trás, né? São várias cenas numa cena. E a gente não elimina o antigo dizendo que tá ruim e o novo que é bom, não é isso. É que eu tô falando que é o tempo de leitura, você tem um público hoje em dia, né? O público prioritário que vai ao cinema, existe um público hoje, então a gente tem que estar ligado nesses movimentos, assim como a internet faz isso hoje, né? O TikTok, enfim, vários aplicativos que estão hoje em dia em moda em que a gente tem que fazer um vídeo em 30 segundos, 40 segundos. Na minha época era o clipe tinha 3 minutos. Numa época mais antiga era quem fazia um curta-metragem. E aí vai. Era exatamente isso que eu queria te perguntar. Essa influência das redes sociais no trabalho da edição atual. Pergunto por quê. A figura do vídeo repórter em televisão hoje, ela se tornou muito comum. O que é o vídeo repórter? Né? Não existe mais aquela coisa do cinegrafista, de uma equipe. Não é uma equipe, você vai pra rua sozinho. Era o antigo repórter abelha. Exatamente. Exatamente. E aí saiu o repórter sozinho hoje com um celular, um tripé, levinho e tal, e faz tudo sozinho. Querendo ou não, perde-se muita qualidade. E muito disso vem das redes sociais, porque hoje as pessoas não exigem mais tanta qualidade na hora de consumir um conteúdo. A blogueira falando aqui, com uma luz aqui, ela quer, às vezes, o conteúdo, ou não é mais a mesma coisa. Uma outra questão também de edição que está influenciando, agora falo mais sobre jornalismo. Dificilmente você vê matérias longas, de 5 minutos, 10 minutos. Geralmente é uma reportagem de 1 minuto e meio, 1 minuto e 10. Certo? Errado? É um juízo de valor que a gente faz. Mas, de que forma as redes sociais estão influenciando no trabalho da edição de uma forma geral? Eu acho que muito, demais. Assim, hoje em dia, e eu acho que até assim, até a pandemia a gente tinha um estilo, e depois da pandemia a gente começou a ter outro, né? Hoje é aceitável você entrar com alguém ao vivo via aplicativo numa TV. Pra quem trabalhou em televisão sabe que isso é surreal. Era impensável. Impensável fazer. E não são aplicativos novos, são aplicativos antigos. Você tinha aplicativos de vídeo há muitos anos já. Sim. E ninguém fazia entrevista de não, tem que levar uma câmera e fazer um link ao vivo, né? Uma transmissão ao vivo. Não tem. Hoje em dia, normalmente, vou falar com o presidente. Você pode fazer um programa inteiro sem que as pessoas sequer estejam num estúdio Todos profissional. os programas de debate de futebol durante a pandemia fizeram assim, e alguns permanecem até hoje. Então, essa questão da qualidade da imagem deixou-se um pouco de lado por causa dessa agilidade, né,
que a internet exige, né, velocidade, e a velocidade que a informação exige. E por ser mais barato, né, gente? Vamos combinar, né? Exatamente, tem essa questão também. O custo é bem mais em conta, é bem mais barato, e é fácil, o celular você entra em qualquer lugar. Mas para aproveitar que a gente está aqui num ambiente escolar, no Céu Jaguaré, né? Quando você fala sobre as redes sociais mudaram e aí depois da pandemia tornou-se mais aceitável até olhar numa tela grande uma imagem que não está tendo cortes, não tem movimentos, porque ela está sendo feita de forma mais básica, né? Ou até com equipamentos que são ao alcance de qualquer um smartphone. Você entende que é possível formar pessoas ou que vão buscar uma especialização em audiovisual de acordo com a plataforma? Ou seja, eu vou trabalhar para uma tela pequena. É diferente, usando aí um exemplo, é uma cena do Senhor dos Anéis, que o cara filmou no balão, circulando em cima de uma praia para não ter a sombra do helicóptero, o barulho, etc. Que numa tela de cinema aquilo lá é grandioso, aquilo lá. E mesmo tendo o cara a cavalo andando no meio da relva, você vê que tem um cavalo, etc. Mas aí essa cena vai para uma tela menor, ou vai para um smartphone, e a pessoa está olhando esse mesmo filme e ela não consegue nem distinguir o que é aquele ponto que está andando lá no meio. Uma pessoa num cavalo, ele é bonzinho ou ele é dos vilões? Eu consigo ver que tem alguém em deslocamento ali, porque a escala mudou, né? E aí com isso, você falou do futebol, é a mesma coisa, né? Uma tela grande, a bola tá lá, a câmera tá em cima do estádio, tudo bem. Numa tela pequena você nem acha onde tá a bola. Exatamente. Então, para alguém que queira se especializar, né? Eu vou trabalhar para essa linguagem atual das plataformas de vídeo ou das redes sociais que publicam vídeo, é um espírito diferente de edição? Quer dizer, o básico todos têm que aprender, né? O alicerce. Mas dá para seguir esse caminho? Dá, e na verdade é a nossa grande, a minha luta também, né? Porque desmistificar um pouquinho, né, que esse mundo, acho que por muito tempo ele ficou uma ideia de que era um mundo mais inacessível ou difícil, né? Eu sempre brinco com os alunos que eu tenho quando eu dou palestra em escola sobre a área, falo sobre a área, eu sempre brinco com eles que minha mãe não sabe o que eu faço até hoje, né? Assim, porque os pais não conseguem imaginar a dimensão que o audiovisual tem. A gente consegue imaginar o cinema, se a gente fala assim, meu filho é um diretor de cinema, eu não imagino que é uma cadeirinha, uma boinice, diretor e gritando ação. Faz um negócio de 1 hora, 1h30, 2 horas, né? O trabalho. Mas o mundo do audiovisual não é só isso, né? Ele é muito maior que isso. Jornalismo, enfim, as várias produções publicitárias que a gente tem, vídeos por aí. Não, o videogame, por exemplo. E hoje, uma das áreas que mais tem vaga é justamente fazer vídeos para aplicativos. Editor de vídeo para aplicativo é uma das áreas que mais tem vaga. E pagando um valor bom para a área. Por quê? Porque é uma técnica, editar para um aplicativo como um TikTok, o Facebook, o Instagram, são ferramentas novas. Não são ferramentas que têm há 10 anos. Elas estão consolidadas hoje, mas elas têm há 5, 3 anos, algumas delas. Quem sabe, quem conhece essa linguagem mais a fundo? Quem está hoje movendo. Ou até, vou falar sobre o hábito, que muita gente nem se dá conta. A filmagem vertical. Exatamente. Não existia. Que não existia. Imagina, eu lembro, eu tive aula, eu cheguei a ter curso que eu fiz, que os caras ensinavam a gravar com o celular, e na época os caras falavam, não grave na vertical, grave na horizontal. Para ocupar porque a não tela tinha Instagram, não tinha isso daí. Hoje em dia, como você disse, você entra em vertical na televisão, fora da televisão. A televisão usa um vídeo de uma pessoa que estava filmando um acidente. Exatamente. Vem em pé. Sempre vem em pé. Um trailer de um filme hoje é lançado, ele é lançado no Instagram de formato, ele é lançado. Então não tem como, né? Então, tem campo de trabalho. E acho que essa questão da acessibilidade do celular, né? Tem muita gente com o celular, não importa a qualidade. É muito mais fácil de você poder criar algo e criar um portfólio seu. E você trabalhar com isso, né? Isso. Tô pensando o seguinte, por exemplo, eu gosto de edição, não sei como começar. Cara, pega seu celular e com talento, claro, né? Vai filmar um casamento. Você consegue hoje fazer um casamento filmando o celular. E depois a edição salva, né? Daí fica aquela coisa, faz uns efeitos e tal. Mas com o celular você já consegue fazer, né? Esse tipo de coisa. Penso eu também. Tem um diretor recente, não vou lembrar o nome dele agora, diretor uruguaio que fez um filme, fez um curta pra internet de uns robôs chegando em Montevidéu, se não me engano, e destruindo a cidade, enfim, tá.
Alguém assistiu esse curto desse rapaz, o rapaz foi chamado para Hollywood e ele tá fazendo filme hoje. Porque ele inovou de alguma forma que alguém falou, isso, outro olhar, hein? Precisamos trazer alguém que esteja pensando então, quer dizer, mais fora não adianta, do a gente volta, a gente tá falando da parte da parte material do equipamento, mas a gente volta para a coisa principal, que é a ideia. Não adianta. Essa ideia inicial, essa questão de você conhecer a linguagem, de você adaptar ela para o formato, ainda continua sendo a exigência número 1 que o mercado precisa. Professor Luciano, como não vamos editar esse nosso papo, eu queria aproveitar aí nossos últimos 5 minutos para falar sobre algo que você falou muito rápido, mas que acho que é importante, é interessante. Você falou sobre o desenho animado, né? A animação, ela hoje tem muitos perfis diferentes, né? Muitas técnicas de desenvolvimento e tem também públicos específicos. Tem aquilo que é estritamente para criança, aquilo que é adulto e tem aqueles que transitam para todos os públicos, né? No que difere você fazer a edição de algo que não é real, né? Não é filmado, não são pessoas, atores, paisagens, etc. Mas é algo produzido de forma artificial. Pode ser que eu desenhe à mão, pode ser que eu desenhe no computador, pode ser que eu anime com uma técnica ou outra, pode ser que eu faça o processo de colorir, enfim, eu tenho muitas variáveis ali e tenho as vozes gravadas hoje em dia ainda por pessoas que tem que estar sincadas, né? A gente fala, né? Sincronizadas com as bocas que estão mexendo também. Muda pro editor de imagens trabalhar com essas imagens que não são reais. Na verdade, o que muda é que durante o processo, né? O fundo, o cenário, enfim, são coisas que podem ser alteradas a qualquer momento. Você grava algo real, aquilo tá lá, você não tem como mexer naquilo lá. Lógico, tem técnicas de pós-produção que tiram árvores, tiram fios, tiram um monte de coisa. Mas você não vai transformar a imagem inteira. Num desenho você pode transformar a imagem inteira, tá? Mas aí, nesse caso, você pode até devolver e falar pro diretor, pro animador, falar assim, olha, pra edição seria melhor que a gente trocasse pra amarelo tudo que tá aqui, porque, senão as roupas, na outra hora lá, vai ficar estranho. É o efeito do filme do Sonic, né? Que lançaram o filme com um boneco, eles todo mundo odiou e o cara ficou mais 6 meses pra Sonic feio, refazer o 3D. Enfim, mas nessa técnica, nessa parte do que não é real, essa é uma das coisas. A questão, o processo todo de roteiro, construção, ela é igual a um processo de produção, só que ele é mais demorado, né? Um desenho geralmente leva um pouquinho mais de tempo, porque envolve várias áreas, é muita gente trabalhando, várias áreas de pós-produção envolvidas junto com a parte de edição, para que o desenho saia. Numa edição de um filme, você tem o material razoavelmente pronto, né? Mas, perdão a interrupção, você vê um filme, você espera até o final, você recebe os créditos do filme, né? Aquela lista com todos os nomes de quem fez o quê. E é comum hoje em dia você ver que tem fatias ali. A parte da pós-produção feita com isso. Aí você olha e fala, em outro país, olha isso, na Holanda, um monte de nomes holandeses, aí passa o outro bloco, é um leste europeu, que é quase como se as tarefas tivessem sido subdivididas, ou por especialidade, ou porque, olha, precisa mandar mais rápido, então vocês fazem do minuto tal ao minuto tal, você faz do minuto tal ao minuto tal. Isso requer muito planejamento. Muito planejamento e principalmente uma integração muito entre essas equipes. Porque também é uma coisa que mudou bastante de um tempo para cá. Com o digital, essa possibilidade de você editar o material em mais de uma mão, que era impensável na década de 80, 70, era muito autoral. Você tinha o editor que edita, ele é o cara. Hoje não, hoje ele vai mais de uma mão e aí você tem esses processos de pós-produção que passam por outras pessoas que você nem conhece. Porque como tudo é digital, você pode deslocar, contratar uma equipe na Holanda, contratar uma equipe... E esse cara vai te devolver as explosões do filme. Exatamente. Cada um é responsável. Eu sempre brinco com os alunos, a questão do 3D, por exemplo, é uma outra realidade, né? Você vai fazer um filme como Shrek, como do Toy Story, enfim, tem o cara que pensou o boneco, mas tem todo um cenário criado. O mundo do Shrek não existe, alguém criou aquelas árvores, criou o conceito físico que tem sobre aquelas árvores, sobre o céu, sobre as nuvens, até física você precisa pensar, né? Então, como é que se movimenta os objetos? Porque não é real aquilo, é um mundo imaginário, né? Muito legal. E eu queria pedir, antes que a gente encerre, que você deixe os seus contatos para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre os cursos, enfim, como te encontrar. Eu sou coordenador dos cursos de produção audiovisual e de jogos digitais lá na USCS, né, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, né? No site da USCS lá tem todas as informações sobre o curso, quem quiser
acompanhar, eu também tenho Instagram, Facebook e o LinkedIn, quem quiser entrar, tá? Para acompanhar o meu trabalho. Luciano de Souza, RTV. RTV. Luciano de Souza, RTV. Isso. De rádio e televisão. Exatamente. Embora as pessoas não lembrem que existe o rádio e a televisão, cá estamos nós, né, falando. Eu criei logo no início, né, lá atrás, né, ficou. E mudou muito, né, como você falou. Antigamente tinha rádio e televisão, aí ficou rádio, televisão e internet. Aí só vai surgindo e vai incorporando Agora algo acho novo, que é produção audiovisual. Não, né? produção audiovisual eu acho que fica... Cobre todo eu sempre mundo. achei que era o nome mais... Completo, né? mais adequado para que todo mundo... Porque o cinema também, que era um processo químico, voltou a ser digital, então acho que engloba tudo, né? Bom, Mayara, vamos aproveitar várias dicas aqui para quando tivermos que editar algum material, né? Eu tenho certeza que você que nos ouviu hoje, a partir de agora vai começar a assistir filmes, a novelas, a conteúdo de uma forma muito diferente com essa aula do professor Luciano de Souza. Obrigada, viu, Imagina, Luciano? obrigado Foi vocês muito pelo convite, e a ideia é essa mesmo. Vocês comecem a enxergar outro, acho que uma coisa que precisa muito para criançada hoje em dia também é uma questão de educação audiovisual. Eles têm muito acesso a telas que a gente não tinha, né? Nosso acesso era uma televisão com 8 canais, se você pensar na década de 80. Hoje eles têm acesso a qualquer momento, eles assistem muito vídeo, é importante que eles saibam como que eles são feitos, quais são esses objetivos que os vídeos têm, de acordo com a idade, né? Para poder entender um pouco de como funciona isso. E uma possibilidade de carreira, por que não? carreira. Valeu, muito obrigado, Luciano, e obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até o próximo programa. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.